Olá pessoal, bom dia. Vou falar sobre processo e tecnologias. A Fernanda já entrou aqui. Professora Fernanda, tudo bem? Bom dia, querido, tudo bem? Você me ouve bem, me vê bem? Muito bem, e você? Ótimo, a imagem está ótima, som perfeito. Primeiro, olha, te agradeço muito você ter aceito esse convite da ESA RJ para participar desse projeto das quartas processuais. Eu acompanho seu trabalho, sei quantos artigos, quantos livros, quantas coisas, obras incríveis você já produziu, né? A participação ativa na docência também. Realmente queria deixar isso registrado, que eu sou fã do seu trabalho, né? Saudar alguns amigos que já entraram aqui, a professora Natália Ribeiro, também coordenadora adjunta da ESA. E dizer, Fernanda, que o tema que você escolheu hoje é muito interessante, está na ordem do dia, né? Processo e tecnologia, com um recortezinho para audiências virtuais. E, como liturgia mínima, eu queria fazer uma apresentação rápida aqui, tá? Que é de praxe aqui na ESA. A professora Fernanda Gomes e Souza Borges é docente da Universidade Federal de Lavras, doutora e mestre em Direito Processual pela PUC Minas Gerais. Fernanda, eu vou te dar a palavra para considerações iniciais, enquanto eu só faço aqui a inclusão do tema aqui para o pessoal saber, tá? E depois a gente começa. Ai, ótimo, Marcelo. Eu queria dar bom dia a todos que estão nos dando ali a honra da presença, da assistência. Agradecer imensamente o seu convite, da professora Natália Ribeiro também. Dizer que estou muito, muito honrada de estar aqui com vocês, a ESA do Rio, sobretudo, esse braço aí do processo civil que você e a professora Natália estão coordenando, estão fazendo um trabalho maravilhoso nessa época de pandemia, espalhando aí, disseminando, né, o conhecimento, as informações, e estou mesmo muito, muito honrada de estar fazendo parte aqui desse projeto com vocês. Obrigado, Fernanda. E já fica o convite aqui. A gente tá lançando a primeira obra coletiva do projeto Quartas Processuais. Tem vários artigos já de professor Fred Dieira, Alexandre Câmara, todo mundo que passou pelas lives das Quartas Processuais, e vai ter o segundo volume. Então, o segundo volume você já está intimada a preparar um artigo sobre o tema da live de hoje, para que a gente, na próxima coletânea, já o insira, tá bom? Nossa, que honra! Fiquei até emocionada aqui. Muito obrigada. Convite já aceito. Ótimo. Não sei se eu vou poder contribuir, porque já vem falando Fred Didier, Alexandre Câmara, eu falo, acho melhor eu não Não, contribuir, mas não. cada um com uma pegada, um viés, e quanto mais pluralidade e participação, mais diversificado e interessante fica. É porque eles são Fernanda, nossa inspiração, né? São nossos é, professores, nosso- então a gente. nossos professores, né? Fernanda, uma pergunta inicial de aproximação aqui no tema, né? Por que você escolheu esse assunto do processo e tecnologia, né? Você vem estudando, como é que foi essa opção? Ah, ótima pergunta. Bom, em relação a processo e tecnologia em si, esse tema mais amplo aí, eu já venho estudando há algum tempo, eu tenho até um artigo publicado lá no Empório do Direito sobre a já inafastável, que já era em 2018, né, a data do artigo, a já inafastável relação entre processo e inteligência artificial. Então, lá em 2018, eu já estava estudando a relação entre processo e inteligência artificial. Há uns anos antes até de ser docente da Universidade Federal de Lavras, eu fui docente na especialização Lato Sensu de Processo Civil da PUC Minas. E aí lá eu ministrei um módulo do chamado processo eletrônico, da Lei 11.419, né, que entrou em vigor em 2006. Então, lá pelos idos de 2010, 2011, eu ministrava esse módulo de processo eletrônico. Com o passar do tempo, então, quando eu até acho que falo um trechinho nesse artigo, em 2018, que processo eletrônico já não cabia mais essa discussão, porque a gente já tinha que estar se embrenhando na questão da inteligência artificial. Então, veja, hoje mesmo a gente já tem robôs aí atuando nos nossos tribunais. Então, temos os mais famosos, assim, temos o robô Vitor
STF, temos, por exemplo, o Poti lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, vários outros robôs Alice, Sofia, Mônica no Tribunal de Contas da União, enfim. Então, no Brasil, o judiciário já está lidando com a inteligência artificial. Então, a questão da discussão de processo eletrônico, atos processuais por meio eletrônico, ela já não era mais novidade já lá em 2018. Mas o que aconteceu agora em 2020, né? A gente não precisa nem entrar em maiores detalhes, com a questão da pandemia do Covid-19, essa questão da realização dos atos por meio eletrônico voltaram à tona. Por quê? Porque em que pese a lei de processo eletrônico ser lá de 2006, na verdade, infelizmente, esse sistema da realização dos atos processuais por meio eletrônico não estava consolidada no Brasil ainda. Então, basta a gente falar aqui de uma questão bem pontual e que é muito cara aos advogados, né? A gente está aqui falando na ESA, na OAB, é só a gente falar do chamado, então, processo eletrônico. Então, o verdadeiro advogado militante, se ele tem processos em várias comarcas, em vários estados do país, ele praticamente enlouquece porque ele tem que lidar com vários sistemas, né, de processo eletrônico, de atos realizados por meio eletrônico. Então, não havia o que uma grande amiga, professora Cristiane Iwakura, escreveu na tese de doutorado dela, não havia uma interoperabilidade, que é fundamental, não há ainda. Tinha que haver uma interoperabilidade, que é isso. Talvez uma padronização de haver apenas um sistema para processo eletrônico no país todo, que o CNJ pudesse fazer essa gestão dessa chamada interoperabilidade. E aí a pandemia chegou e a gente nessa situação em que os atos processuais por meio eletrônico não estavam consolidados no país ainda. Então, vejam, já citei aqui a Lei 11.419 de 2006, e aí nós tivemos o nosso Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016. Mas, pasme, o CPC de 2015 não foi construído pela sistemática dos atos processuais por meio eletrônico. Em que pese, por exemplo, no artigo 236, parágrafo 3º, já vinha uma previsão de que se admitia a prática de atos processuais por meio eletrônico, até por meio de videoconferência, mas o código em si não foi construído sob a sistemática da realização de atos processuais por meio eletrônico. Há até alguns dispositivos, algumas passagens que se falam em datilografia, enfim. Então, o Código de 2015 não foi criado sob uma base da realização dos atos por meio eletrônico. E aí, com a chegada da pandemia, né, a gente teve aí lockout e tiveram que ser fechados os tribunais, os fóruns, os processos tiveram que ser suspensos. Então, já não havia implementação total dos atos processuais por meio eletrônico. Chegou essa necessidade enorme com a pandemia de que os atos fossem realizados por meio eletrônico para que os processos não ficassem suspensos, não ficassem parados. Então, o grande terror de um advogado é que os seus processos estejam suspensos, estejam parados, não é? E não só dos advogados, do próprio cidadão jurisdicionado que tem o seu conflito, tem a sua questão ali levada ao Estado, e esse problema, esse conflito está em suspenso, o Estado não pode decidir justamente por conta da pandemia. Então, o CNJ foi obrigado, né, a tentar resolver de alguma maneira, e aí então entrou em vigor a Resolução 314, trazendo então no seu artigo 6º a previsão de que as audiências poderiam ser realizadas por videoconferência. Então, diante desse cenário caótico, diria até catastrófico, que foi, né, ocorreu assim, a escolha desse tema hoje. A gente até estava em dúvida, né, entre outros temas, mas eu acho que a gente falando aqui diretamente para estudantes, advogados, então a gente não poderia deixar de abordar essa questão, porque, só fechando aí para te dar a palavra um pouquinho também, como eu já estava dizendo, já há alguns anos a relação entre processo e tecnologia já é uma relação indissociável. Então, com a chegada da pandemia, essa relação entre processo e tecnologia, então, foi ressaltada, e há uma necessidade enorme que a gente estude
e reflita sobre ela. E eu acho que foi muito feliz na escolha, Fernanda, porque se a gente pensa hoje em tecnologia, né, sobretudo no momento que a gente está vivendo ainda de pandemia, né, os despachos acontecendo de modo virtual, através até de QR Codes. Outro dia mesmo eu enviei um vídeo por QR Code para o desembargador e ele mandou um por QR Code, agradecendo o vídeo. Então, jurimetria, que de algum modo envolve tecnologia, se fala já em decisões por algoritmos, né? Os plenários virtuais, o julgamento. Então, eu acho que a pandemia acabou sendo um acelerador do tempo, né? O código ele não foi pensado, estruturado para a prática 100% de atos eletrônicos, mas dá algumas pistas, tem alguns dispositivos que já permitiam, né, a prática de ato, e eu acho que realmente esse tema é muito interessante e você, tendo uma especialista, pode contribuir muito aqui para o nosso debate. Mas aí já fazendo uma primeira pergunta, né? Na posse do ministro Fux, no Supremo, ele coloca como um dos grandes eixos dele de atuação do STF, que vai se aprimorar, vai se desenvolver, vai investir, é justamente, né, a tecnologia, como uma das metas de gestão dele, né? Como é que você enxerga o presidente da mais alta corte dando já esse sinal do investimento e enfim, se prestigiar cada vez mais o uso da tecnologia? Quais são os impactos disso para a advocacia? Eu já vou deixar excelente sua reflexão e seu questionamento. Eu já vou deixar bem evidente aqui meu posicionamento, porque justamente por estudar processo e tecnologia, meu posicionamento é sempre de precaução, é sempre de um certo pé atrás, no sentido de que a gente tem que a gente não pode ficar agindo desenfreadamente como se a tecnologia fosse resolver todos os nossos problemas, as nossas mazelas no direito processual. Então, eu tenho sempre um posicionamento de um certo pé atrás, um certo cuidado. Só estou dizendo isso porque poderiam também, acho que, né, até na mídia mesmo, houve muita crítica a esse pronunciamento do ministro Fux. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu acho que ele só está agindo de acordo com o andar da carruagem. Ele está agindo de acordo com a evolução da sociedade e o que não é o direito, né, que não acompanhar a evolução da sociedade. Então, eu acho que ele está antenado, ele está agindo de acordo com os rumos que a gente tem tomado, e não só pela pandemia, né? Então, o avanço na tecnologia, é o que você falou, a pandemia veio acelerar, mas a gente já vem, né? A sociedade já vem nessa tônica aí do desenvolvimento, da implementação da tecnologia nas nossas rotinas, nas nossas vidas. Então, acho que o ministro Fux está certíssimo. E aí ele até justificou nesse pronunciamento dele que ele fez agora em setembro, na posse dele, que a tecnologia tem que ser usada, inclusive, para questão de desenvolvimento sustentável, né, em relação ao meio ambiente, questão da escassez de recursos financeiros, então, para que haja uma economia, de fato. Então, é sabido, né, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas é sabido que a tecnologia traz, né, economia de recursos, economia financeira, e, sobretudo, num aspecto que eu acho importantíssimo que a gente reflita no direito processual, que é a questão do chamado acesso à justiça, né? Eu até tenho um pouco de reserva com essa expressão acesso à justiça, eu prefiro até acesso à jurisdição, mas, enfim, é uma questão que a gente tem que refletir bastante, e eu acho que o ministro Fux, como presidente do STF, ele está corretíssimo nessa postura dele, sobretudo em relação quando a gente pensa no acesso à justiça por um lado, quando a gente pensa na pandemia por outro, porque é o que eu estava dizendo, isso falando só no cível, né? Se os processos estão suspensos, os prazos estão suspensos, os processos estão parados, os advogados não estão trabalhando, os cidadãos não estão tendo resposta, né, às questões que eles levam ali nos processos diante do Estado. Então, o ministro Fux está corretíssimo nesse sentido, e aí até trazer aqui um detalhamento um pouquinho maior do que ele disse no pronunciamento dele, que ele vai implementar duas questões muito importantes aí. Ele vai lançar um laboratório chamado Inova STF, que vai reunir profissionais de todas as áreas para justamente tentar, num ambiente único, arquitetar soluções, então, de tecnologia. Eu achei até interessante que ele também vai trabalhar esse laboratório junto com startups do Brasil inteiro, que então
estão na linha de frente aí, né, com as novidades mais recentes e mais importantes. Então, esse laboratório vai tentar trazer soluções, né, para essas mazelas que a gente vive. Vai tentar, em primeira instância, fazer com que os juízos sejam 100% digitais. Aí até uma notícia recentíssima que eu vi hoje, que o CNJ até publicou uma cartilha lá no site hoje, disponibilizou hoje, sobre o juízo 100% digital. E aí o primeiro tribunal do Brasil que já implementou o juízo 100% digital é o TJRJ, né, o TJ do Rio. Até hoje a gente conversou isso lá no Pinga Fogo, né, no nosso grupo lá, e tinha o pessoal já comentando, primeiro tribunal 100% digital. Digital do Rio de Janeiro. E também numa outra... Isso vai só um parênteses aqui, Fernando. Estava pensando aqui enquanto você falava. Isso vai exigir uma releitura de vários institutos processuais, né? Por exemplo, competência relativa. Se você tem um juízo totalmente virtual, como é que você vai ficar discutindo agora, né, aonde vai propor a ação? Né? Então, tem algumas questões... Não vai haver mais aquelas questões, né, da competência, da incompetência, porque, né, vai estar aí pela internet, né, por meio digital, e não vai haver mais. Acho ótimo, né? Menos um problema. Mas é uma releitura, né, dos institutos. Eu acho que é uma releitura também pessoal, profissional, que os profissionais vão ter que tomar a partir... Já não é mais, eu já digo isso há alguns anos, já não é mais o advogado dizer eu não gosto de tecnologia. Não é mais questão de gostar ou não gostar. Ou você adentra nessa realidade, ou você vai estar fora do mercado de trabalho. Né? E aí uma outra frente que o ministro Fux disse, que é importantíssima, é revolucionária, é que o CNJ, né, o STF, nosso sistema de justiça, vai criar uma plataforma digital do Poder Judiciário, e essa plataforma vai funcionar como uma espécie de nuvem, num objetivo de interligar os vários sistemas eletrônicos do nosso tribunal. É o que eu estava falando justamente da interoperabilidade, para que acabe com essa, na verdade, essa desgraça, né, que os advogados vivem de ter que ficar aprendendo e atuando com vários sistemas diferentes, né? Então, vai ser criada essa espécie de nuvem, né, nacional, interligando aí os sistemas dos tribunais de todos os estados. Isso eu acho que seria o paraíso, assim, seria maravilha se isso se conseguir implementar, né? Agora, você falou do livro da Cris, Interoperabilidade, é maravilhoso, eu recebi ontem também, incrível, saudar ela, não sei se ela está aqui assistindo, mas ela falou que ia participar, mas realmente é uma obra de referência sobre o tema. Agora, Fernanda, fala um pouquinho para a gente, assim, ok, entendemos esse panorama de fundo, o STF, a preocupação do ministro Fux em incentivar, investir em tecnologia, mas hoje, no cenário atual, como é que está sendo utilizada a tecnologia pelos advogados ou no âmbito do judiciário, efetivamente? A gente, assim, pode ver por dois aspectos, como eu estava dizendo na introdução, no início. A gente tem a questão do processo eletrônico, né, dos chamados autos virtuais, que, na verdade, trazer o físico, trazer o que está no papel para as plataformas, né, tornar virtual o que é físico. Por outro lado, a gente já tem muito avançado no Brasil também, como eu já dei alguns exemplos aí, a questão da inteligência artificial, que vai muito além do que só virtualizar, né, os autos do procedimento. Então, quando a gente está tratando de inteligência artificial, a gente está falando aí de nuvem, de big data, a gente está falando de aprendizado de máquinas. Então, máquinas tomando decisões como a gente já tem hoje. Então, o Vitor, no STF, o robô Vitor, ele faz a triagem ali dos processos que possam ou não ter repercussão geral para ver se eles serão julgados ou não. Então, ou seja, um robô fazendo um juízo de admissibilidade nos recursos extraordinários. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas assim, aquele posicionamento que eu já disse no início, a gente sempre tem que ter cautela, tem que ter cuidado, né? Porque até onde o robô pode substituir, aí a discussão hoje muito em relação ao algoritmo, robôs, a inteligência artificial no Brasil é essa. O robô pode substituir um ser humano na tomada de uma decisão, quando vai julgar um processo, vai proferir uma sentença, essa sentença pode ser proferida por um robô, então essa é a grande discussão. Então a gente tem essas duas frentes, o processo eletrônico
e a inteligência artificial, que eu vou me conter aqui, porque eu acho que seria assunto para a gente discutir em muitas outras conversas, e nosso tempo aqui é curto. Né? Com certeza. Não, e eu fico lembrando aqui que agora a gente está praticamente os despachos todos virtuais, né? Audiências virtuais, despachos virtuais. E há muitos anos a ministra Nancy Andrighi do STJ já atende os advogados, né, por Skype. Então, lá atrás era algo assim esquisito, né? Pô, vai entender por Skype, eu queria ter o contato, né, com ela, eu queria lá, se bem que para o advogado perde um dia inteiro de trabalho para falar 5 minutos, né? Você sai aí de Minas ou do Rio, enfim, pega avião, desce, pega um táxi, fica esperando e chega, fala 5 minutos, faz tudo de novo e volta para casa. Claro que ganhamos uma otimização absurda aí de tempo, de recurso também, né? Por assim dizer. Mas queria te perguntar, como é que está sendo a sua experiência nesses despachos virtuais, seja com juízes, desembargadores? Como é que a tecnologia nisso tudo está vindo realmente ajudando? Ou você se sente um pouco limitada, sente falta daquele contato pessoal? Eu agora, atualmente, eu não advogo mais. Eu advoguei por 10 anos. E aí eu fiz a opção da docência em dedicação exclusiva aqui na universidade pública, porque assim, quando eu advogava 24 horas do dia, assim, e docente, eu sou docente 24 horas por dia, eu não consigo me dividir muito, assim, e aí eu optei pela dedicação exclusiva. Mas tenho ouvido relatos o tempo todo de colegas, enfim. Tenho até visto, às vezes, alguns colegas me mandam, me mostram. Eu acho que reflete bem esses despachos virtuais, refletem bem, até os julgamentos virtuais também, eles refletem exatamente assim, se o profissional está envolvido de fato com a tecnologia, aceitou a tecnologia e está tentando fazer dela uma ferramenta que traga benefícios, ou se a pessoa está resistindo e não quer aceitar a tecnologia. Por que eu digo isso? Eu até estava conversando com um grande amigo, professor Dierry Nunes, ele proferiu uma palestra para a gente aqui na UFLA, e ele veio falar de visual law. E aí ele falando de visual law, e aí assim, o que ele estava dizendo, alguns desembargadores, alguns ministros, alguns juízes acham ótimo, outros têm uma certa resistência. E assim também eu entendo que com os despachos e com os julgamentos virtuais, mas eu tenho visto, pelo menos de uns 2, 3 meses para cá, que os julgadores já têm tido uma mentalidade muito mais de aceitação, porque eles têm percebido os benefícios na rotina deles ali, né? O tempo rende muito mais, né? Então, é isso que eu tô falando, a não ser que o julgador tenha muita resistência com tecnologia, mas na maior parte, né, na grande parte das vezes, eles têm assessores que ligam, acessam, fazem ali, né, por eles. E você sabe, Fernanda, que tem uma história engraçada, é que assim, tem de tudo. Cada desembargador, juiz, adota uma dinâmica. Então, tem uns que você deixa o telefone e te liga por WhatsApp ou por Teams ou por, enfim, Google Meets. Tem outros que ligam por telefone mesmo. E tem alguns que pedem para você deixar o telefone e não marcam a hora que vai ligar. É igual operadora de telefone, fala, de televisão, fala, posso ligar no horário comercial. Então, assim, você está almoçando, está escovando o dente, toca o seu telefone, e aí é o juiz querendo despachar já, e você, às vezes, nem lembra o caso, porque são vários processos. E você não vai perder a oportunidade, né? Você atende correndo de qualquer correndo, aí você até respirar e acalmar, lembrar o caso e concatenar as ideias. Enfim, tem umas saias justas aí que são... não tem um padrão, né? Mas como Não. sempre, né? Não tem um padrão, enfim... mas isso que eu tô dizendo, eu acho que de uns 2, 3 meses para cá, a aceitação tem sido muito melhor, muito maior, mas sempre o advogado é meio que a parte mais fraca mesmo, assim, então, né, ainda que você esteja escovando os dentes, você não vai pensar, deixa ele tocar, ele liga de novo, eu vou terminar de escovar os meus dentes aqui, né, porque você quer resolver a questão do seu cliente, você quer resolver o seu processo, então... e o advogado hoje tem que estar, eu falo muito para os alunos, tem que estar preparado para essa nova realidade aí, né? E essa dica, já que a gente está falando de tecnologia, é uma dica muito preciosa para os advogados, essa tática de você... porque às vezes você não consegue despachar, né? O desembargador, o ministro, o juiz não tem horário e tal. E aí você consegue gravar um vídeo curto, de 2 minutos, né? Colocar num QR Code, e aí às vezes você apresenta
o juiz passa o telefone no QR Code, ele vê você falando do despacho que você ia fazer, ele vê você fazendo, seja através de memoriais, seja através de uma petição mesmo nos autos. Então, tem tido bastante resultado prático e vem sendo elogiado. É uma questão de bom senso, assim, na verdade, não é nem a tecnologia, né? Como, por exemplo, quando se vai redigir uma petição inicial, você ser objetivo, você ser direto, né? Você ser rápido. Então, nesse caso, o QR Code, você grava um pequeno vídeo, seja objetivo, digo que tenha que ser dito ali. Claro que o juiz, desembargador, ministro, vai ver isso com ótimos olhos, porque ele também vai estar resolvendo o lado dele ali, né? Agora, Fernanda, vamos falar um pouquinho das dificuldades, né, que a tecnologia também causa, né? Assim, em audiências virtuais, aí vamos entrar efetivamente no tema. O que você tem visto? Quais são os relatos? Quais são os problemas? Né? Tem lado bom e lado ruim, mas vamos focar agora nos problemas. Tem havido muitas críticas em relação às audiências telepresenciais ou por videoconferência, sobretudo as audiências de instrução e julgamento. Então, as grandes críticas que têm sido feitas são no sentido da ausência de publicidade. Então, cadê a respeito ao princípio da publicidade? Dificuldade de manutenção de incomunicabilidade no depoimento pessoal, isso tem sido das maiores críticas, dos maiores problemas. Dificuldade de identificação das testemunhas, né? Então, vai escolher um depoimento testemunhal ali, como você tem certeza que aquela testemunha é de fato a testemunha. Então, essa dificuldade na identificação, a dificuldade na intimação, na incomunicabilidade e inquirição, né, das testemunhas. Então, como a gente estava dizendo aí na colheita do depoimento e também para a intimação, porque assim, no momento da pandemia, os oficiais de justiça também não estavam podendo se deslocar e ir até a casa das pessoas fazer as intimações, né? A questão da valoração da prova pelo magistrado e, tocando aí 100% na tecnologia, a questão da instabilidade do tráfego de dados, então a qualidade da internet, porque como que o Estado vai exigir das partes, das testemunhas, até dos advogados que tenham uma internet de altíssima qualidade, que possa suportar os dados. Aí até no início da pandemia, às vezes a gente ouvia, geralmente pessoas leigas dizerem, mas hoje 100% da população tem um smartphone com internet, nem que seja um mínimo pacote de dados. Mas aí é uma pessoa um pouco distante da realidade, porque a gente sabe que por um smartphone, uma internet de dados, é praticamente impossível se acompanhar uma audiência, se fazer um depoimento por meio de videoconferência, porque é muito pesado, então precisa de uma internet de certa qualidade. Então, resumidamente, tem sido esses os problemas. Mas, se você me permitir, eu queria só narrar 2 casos, claro, que eu selecionei aqui. Eu fiquei até enaltecendo que o TJRJ foi o primeiro que está tendo o juízo 100% digital, porque dos casos mais terríveis assim que eu selecionei, até tem um artigo no Empório do Direito com a professora Lucélia Sena sobre essa questão das audiências virtuais, e aí a gente está examinando esse caso que aconteceu aí no estado do Rio, em Cabo Frio, na 2ª Vara do Trabalho, nossos amigos que estão aí assistindo devem ter ouvido falar, que a juíza, no meio ela desligou o microfone do advogado. Não sei se você ouviu falar eu vi. nesse caso. E aí, na verdade, a gente ouve da vontade de chorar, né? E aí, a justificativa para o ato foi de que a audiência já estaria sendo gravada e que os requerimentos dos advogados não precisariam ser realizados em termos de audiência. Aí, assim, não é nem aquele caso que você fala assim, que caso bom para levar para a sala de aula para falar dos princípios. Não é bom não, porque viola praticamente todos, né? Você vai ter que ficar 5 aulas explicando quais princípios são violados, porque está violando praticamente todos. Então, não há qualquer relação nesse sentido da justificativa da juíza para que a audiência está sendo gravada e o direito do advogado de solicitar o registro, né, no termo de audiência, isso não estaria sendo violado, né? Então, é um dos exemplos que a gente tem aí, né? Então, a juíza desligou no meio
audiência e o microfone do advogado, além de estar violando ali prerrogativas, né, enfim. E também um caso que ocorreu na Vara do Trabalho de São Paulo. Então, você veja aí que os dois casos na chamada Justiça do Trabalho. Que um escritório de advocacia de São Paulo ele foi condenado ao pagamento de uma multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé da preposta da empresa que teria simulado um problema técnico na videoconferência da audiência de instrução em julgamento com o intuito protelatório e que a sessão pediram, né, requereram que a sessão fosse redesignada, porque teria havido esse problema técnico, mas aí houve essa condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, como se isso não tivesse sido real, não tivesse sido verdadeiro. Isso que eu ia perguntar, como é que comprovou que foi um ato, entre aspas, uma sabotagem? Na verdade, não se comprovou, assim, o juiz que deduziu que isso estaria sendo feito por má-fé. Aí eu te pergunto, né, por isso que eu trouxe, porque, né, provoca, né, indignação do advogado, em que pese a gente saiba que isso pode ocorrer, só que assim, má-fé, corrupção, isso acontece nas audiências presenciais também, audiência de instrução e julgamento presencial. Então, quando a gente estava falando ali, a incomunicabilidde, por exemplo, até das partes que vão prestar depoimento pessoal ou no depoimento testemunhal, por óbvio, a parte pode estar com um fone de ouvido sem fio, pode ter um computador atrás com um WhatsApp e o advogado estar instruindo. Mas nas audiências de instrução e julgamento presenciais também, tudo isso é possível por meio de equipamento eletrônico. Você concorda? Claro. Né? Então, é esse sopesamento que a gente tem que fazer. E aí, olha, veja só, a sua primeira pergunta, como foi comprovada essa má-fé? Né? Não foi comprovado, o juiz simplesmente deduziu que isso pode ter acontecido, mas também é o que a gente falou antes ali. Não há instabilidade da internet todo tempo. A gente não está dando aula, a internet cai. A gente está aqui fazendo live, a internet cai. Né? Então, não é a realidade que a gente tem vivido hoje. Não, e a gente vê pelas próprias lives, né? Volta e meia, trava, você sai do ar. Enfim, como é que você vai presumir má-fé, né? Vai até contra uma regra geral, um princípio geral de direito. Presunção, né? Agora, eu estava pensando aqui, Fernanda, que, assim, obviamente, são muitos os benefícios da tecnologia. Agora, principalmente nos atos maliciosos, né, envolvendo a tecnologia, a gente vai ter situações inusitadas, nunca antes pensadas, de má-fé. Então, aqueles atos de litigância de má-fé clássico, não apenas retenção dos autos do processo pelo tempo indevido, arrolar uma testemunha que nunca existiu, só para poder voltar negativo e você ganhar tempo. Enfim, não gosto nem de ficar dando ideia para não coisa. Mas, assim, essa questão de cair, você está no meio de uma IJ pegando fogo, sabendo que o depoimento está ruim para você, você cai. Né? Como é que fica isso? Assim, como é que você enxerga? Como é que a gente, pensando em futuro, como é que é possível constatar isso? Até que ponto foi má-fé realmente? Ou realmente é um ônus da parte provar? Falando ali no mundo ideal, eu acho que o Estado, os tribunais teriam que ter, né? Eles já têm, na verdade, nos concursos públicos, equipes de TI, né? De tecnologia e informação. O CNJ sugere nessa resolução 314 de 2020 que as audiências por videoconferência sejam realizadas no sistema Cisco Webex. Então, os tribunais deveriam estar preparados também para conseguir comprovar ou não de que houve realmente algum problema técnico nesse sentido, né? Acho que já são questões ali mais complexas que fogem também ao direito, mas isso seria no mundo ideal. Mas veja, no início eu falei lá da lei do processo eletrônico, que é de 2006. Até hoje ela não foi implementada e muito por falta de recurso financeiro também. Então, como a gente dizer também que os tribunais deveriam estar hoje preparados tecnicamente para conseguir comprovar e demonstrar, né, essas questões técnicas aí. Mas, para mim, pessoalmente, eu teria uma solução a seguinte, assim, um pouco radical. Eu não sou muito... Vai ter gente que vai querer me matar, assim, mas eu não sou muito favorável à audiência de instrução e julgamento virtual.
na pandemia em se tratando de processo civil. Porque eu te pergunto, Marcelo, qual questão de processo civil não possa esperar mais alguns meses, ou audiência presencial, ou até eu vou falar aqui, que hoje a gente tem 3 modelos de audiência no Brasil: audiência presencial, semipresencial e virtual. Mas qual questão em processo civil que a gente não poderia esperar para a realização da audiência de instrução e julgamento? Porque, assim, no Brasil reina muita questão, né, da celeridade, eficiência, tem que ser rápido, de fato, né, uma morosidade processual que a gente não consegue achar uma solução. Mas é um desespero por celeridade. Ah, não, os processos estão parados, vamos fazer audiência de instrução e julgamento que seja virtual. Mas, assim, você pode estar tendo tanto direito violado, tanta garantia constitucional violada, que é muito melhor que, às vezes, o processo fique lá suspenso, mesmo até que, de fato, se possa realizar uma audiência de instrução e julgamento de qualidade. Até em relação à audiência de conciliação, já vejo com outros olhos. Então, por exemplo, a gente teve a Lei 13.994, em abril desse ano, que autorizou que, então, as conciliações ali no âmbito dos juizados especiais fossem realizadas virtualmente por meio de videoconferência. Só ver aqui minha colinha, alterou o artigo 22 e 23. 22 e 23 da Lei 9.099, né? Permitindo que, então, a conciliação seja conduzida virtualmente. Aí, eu acho que não tem mesmo, porque até a questão de estabelecer ali negócio processual, ou se conciliar, ou se fazer acordo, não é a questão da arbitragem virtualmente. Agora, o meu senão diante desses problemas todos é em relação à audiência de instrução e julgamento, porque é o que eu estou te falando, assim, eu e a professora Lucélia Serra escrevemos um artigo lá no Empório do Direito, mostrando esse paradoxo das audiências virtuais e o devido processo constitucional, porque o que tem havido é muito mais violação do que benefício, né? E aí, qual é isso que eu te falei? Qual questão de processo civil não poderia aguardar um pouco por uma audiência de instrução e julgamento presencial? Agora, Fernanda, você tocou na Lei 13.994 de 2020, que mudou os artigos do juizado para permitir a audiência de conciliação virtual. Tem um artigo, que é o 23, que me intriga um pouco, né? Que basicamente diz que se o demandado réu não comparecer ou recusar-se a participar do ato, o juiz vai proferir a sentença. Ou seja, se ele não comparecer, o juiz vai julgar, vai sentenciar contra ele, né? Possivelmente, né? Agora, como é que fica o acesso à jurisdição, à justiça, vamos chamar assim? Será que todo mundo tem os caminhos, a estrutura, a infraestrutura para poder ser, entre aspas, obrigado a ter que participar de uma audiência eletrônica, virtual? Não. Esse texto do artigo 23, completamente, na minha modesta opinião, completamente inconstitucional. Porque até em relação às AIJ virtuais, as partes não devem ser obrigadas, né? Se uma das partes se manifestar contrariamente, que não gostaria que fosse feito por meio virtual, essa contrariedade dela tem que ser respeitada e a audiência não realizada. Então, acho que esse texto do artigo 23, que foi incluído na Lei 9.099, é completamente inconstitucional por vários desses fatores que a gente está dizendo e, sobretudo, do acesso à justiça. Não é todo cidadão que tem acesso à internet e possa participar dessa conciliação virtualmente. Então, completamente inconstitucional e inadequada essa questão. Imagina o juiz, é o que você está dizendo, o juiz sentenciar, né, e provavelmente vai sentenciar contrariamente, né, porque a parte não compareceu, não está ali expondo seus argumentos, não está ali valorando, assim, ainda mais no juizado especial, não, que e ainda formalidade, né? Às vezes não tem a petição inicial, então houve uma alternação ali com um estagiário, um estudante de direito, não desvalorizando os estudantes e os estagiários de maneira nenhuma, mas a gente sabe da precariedade dos juizados especiais, né? Não, e estão perguntando aqui, a Joana está perguntando qual foi a lei que alterou. É a Lei 13.994 de 2020. E aí, Fernando, eu estava aqui vendo, falou assim, e o artigo fala, se o demandado não comparecer, mas e se o autor não comparecer? Quer dizer, mas aí não, para eles não, é só o demandado.
Quer dizer, E só aí o tem... autor vai ganhar, o autor vai ter Parece que é quase uma responsabilidade. punição. Olha, você tem que participar. Se você não participar, não me interessa como você vai participar. Agora, você tem que participar. Se você não participar, vai sair sentença. Quer dizer, Absurdo, uma falta de absurdo. sensibilidade, né? É claro que eu acho que para a gente fazer salvar da inconstitucionalidade esse dispositivo, a gente tem que entender que o juiz faculte e pergunte: vocês têm interesse em fazer uma audiência E virtual? faculte para ambas as partes. Ambas as Né? partes, claro. E a parte tem direito de falar que não tem, até porque não tem as condições, não tem a estrutura, não tem a aparelhagem, né, necessária para isso ser feito. Quer dizer, eu acho que é uma mudança muito radical e se não for inconstitucional, os juízes têm que adaptar a uma realidade de franquear isso, facultar isso e não uma imposição, né? No sentido. É o que eu falo muito para os alunos também, sabe? É muito fácil, sobretudo no direito processual, a gente ficar lenhando ali os juízes. Nossa, facílimo. Mas eu também sempre chamo muita atenção, porque o advogado tem que ter qualidade técnica também, nesse momento aí, para estar zelando pelas garantias, pelos direitos do seu cliente. Então, o advogado, nesse momento aí, às vezes nem perguntar para o cliente, só comentar com ele, mas falar, olha, eu optei por não ter audiência, porque você vai ser prejudicado. Claro que no caso em que o cidadão possa ter o advogado, porque quando a gente também está tratando de juizado especial, a gente está falando na maioria das vezes, da parte está ali, né, causa com valor menor que 20 salários e está ali desassistida por advogado. Mas eu acho que vai também da qualidade técnica do advogado. E eu vejo aqui, pelo menos no Rio, a Defensoria Pública está muito ativa, muitos debates sobre esses dispositivos, alegando, olha, isso é inviável para os assistidos ter que comparecer virtualmente sob pena de ter uma sentença proferida, né, provavelmente desfavorável. Assim, a discussão que tinha antes da pandemia, eu sou uma grande crítica da Lei 9.099 nesse sentido da parte poder estar ali sem advogado, porque assim, na teoria era lindo, né? Em 1995, quando a lei foi criada, maravilhoso, acesso à justiça, ótimo, mas na prática a gente sabe que não ocorreu como o procedimento que foi previsto na lei que o legislador pretendeu. Então, vamos pensar que na melhor das hipóteses, ainda que a parte consiga estar presente, mas sozinha ali também, sem advogado, e a gente sabe como é feita a conciliação. Ali é utilizada as técnicas de conciliação de Harvard, ali nos juizados especiais, não, é tipo, tem acordo? Não tem. Ah, se não tem, e se a parte titubear, falar que não sabe, aí o juiz já fala, não, ou o servidor, ele, não, a sentença vai ser contra você se você não aceitar acordo. E eu acho que falta também, né, Fernanda, eu não sei se são diretrizes, são protocolos, para que tenha uma harmonização desses procedimentos das audiências virtuais, né? Como é que não é razoável que cada juiz, em cada vara, adote uma sistemática. Eu já participei de audiências que o juiz chega para testemunha e fala: vira o celular que eu quero ver a sala que você está. Aí a testemunha não entende nada, fica virando o telefone para... Ele queria saber se tem alguém ali coagindo ou influenciando ela, ou se tem alguma cola. Naquele encontro que a gente participou juntos da Associação Brasileira de Direito Processual, eu fiz uma pesquisa bem minuciosa para ver se havia uma regulamentação nesse sentido de padronizar as audiências virtuais. Isso seria um papel do CNJ. Né? E não encontrei nada. Na verdade, assim, houve uma preocupação muito mais voltada para a técnica mesmo, informática, de vai ser na plataforma Cisco Webex. Não. E falando como seria, mas não como se daria processualmente o procedimento, até instruindo o juiz. Acho que isso seria importante. Porque também, você veja, um juiz que comece com isso, passa o seu celular no ambiente que você está. Às vezes a parte está até constrangida, porque a casa ela não tem um ambiente adequado, sabe? Então, o juiz pode fazer isso? Não, o juiz não pode fazer isso. Né? Na verdade, deveria ser uma questão de bom senso do juiz atuar, né? Mas... E assim, a gente que dá aula, muita aula virtual, né, Fernanda? No início, eu achava estranho algumas pessoas não abrirem a câmera, porque é ruim a gente ficar falando para aquela tela escura, né? Mas depois, com o tempo, eu comecei a entender isso, sabe? As pessoas estão seguindo a vida, cada um está fazendo uma coisa no momento, tem pessoas que ficam constrangidas de mostrar o ambiente e tal. Então, acho que da mesma forma, no âmbito do judiciário, você precisa ter regras mínimas, né? Uma política, uma sistemática de fluxo
da audiência, até para não surpreender ninguém, né? Até para que, eventualmente, a pessoa esteja preparada, se tiver que mostrar o ambiente. A grande parte assim, que eu tenho lido, né? A gente está dando aula, a gente tem que ler um pouco também, assim, não dê aulas tão longas, é cansativo, não passe tanto material. Mas as pesquisas têm mostrado que é isso. Grande parte das vezes que as pessoas não ligam suas câmeras é porque estão constrangidas com o ambiente que elas têm ali em casa, ou enfim. Então, a gente, né, o juiz também tem que né, ter essa, é o que você falou, essa sensibilidade também para conduzir o procedimento virtualmente diante das particularidades, né, de cada um. Então, até na nossa área mesmo, assim, para os alunos que estão ouvindo, por vezes, havia até no começo assim, uma disputa de bibliotecas, de estantes com livros, né? Só que assim, eu, na verdade, estou aqui longe dos meus livros, porque eu estou em casa, eu tenho um filho pequeno que quer estar comigo o tempo todo. Então, eu quero estar num lugar tranquilo da casa, não importe o fundo, assim, né? Então, assim, não vou mostrar a erudição mostrando os livros, né? Então, o juiz tem que ter essa sensibilidade também. Às vezes a pessoa está lá, não está num ambiente adequado, né? Já vi casos de pessoas que às vezes estão na rua para aproveitar do Wi-Fi porque não tem internet em casa, né? E ela não quer se expor, mostrar que ele às vezes está sentado na calçada da padaria para pegar o Wi-Fi e poder assistir a audiência, né? Agora, Fernanda, a gente tem 10 minutos. Eu queria te perguntar uma coisa, até um pouco na linha do que vem escrevendo o professor Dierle, né? Sobre tecnologia como uma ferramenta importante para ajudar na localização de bens, de integração de cartórios de busca. Hoje é irracional você procurar hoje um imóvel e você ter que, em cada estado, né, fazer uma pesquisa de bens ou uma ausência de interação e integração dos sistemas de busca. Queria que você falasse um pouco disso, assim, porque esse é um tema, eu acho que é bastante desafiador, né? Como a tecnologia pode impactar e contribuir para a eficiência processual, principalmente na execução. Excelente. Só que o Walter Faria falou que às vezes a pessoa está no automóvel. Teve um caso essa semana também que acho que um desembargador, um juiz, chamou a atenção da advogada, falou: a gente está aqui numa audiência, tem a compostura, você está aí dirigindo, mas vai saber o que estava acontecendo na vida dessa advogada ali naquele momento, né? Mas enfim, eu queria até ressaltar o artigo que você tem lá no livro do professor Dierle, excelente, já li também, passei para os meus alunos. Obrigado. A gente tem um grupo de pesquisas aqui, vou até te convidar também para falar, e o tema tem sido processo e tecnologia. Não, excelente, assim, e vai bem na questão ali da tese da Cristiane Iwakura, da questão da interoperabilidade, porque não há interoperabilidade, e aí quando se vai tentar localizar algum bem do executado, é uma via crucis, assim, né, para se conseguir. E isso acaba, essa ausência de interoperabilidade, o fato da tecnologia não estar prevendo essas situações fáticas, no meu entendimento, acaba beneficiando aquele devedor, aquele executado, por vezes contumaz ou que esteja agindo de má fé, no sentido de que ele se beneficia conseguindo esconder seu patrimônio, esconder seus bens ali, né? Quando deveria ser o contrário. Justamente nesse caso, nesses processos de execução, a tecnologia teria um papel fundamental, né? Então, agora também a gente viu aqui a morte, o enterro do Bacen Jude, né? Foi implementado agora Cisbajude. Cisbajude. Me corrija se eu estiver errado, Cisbajude. Fernanda, só fazer um parênteses rápido, uma saudação ao desembargador Marcelo Burraten, que ele é o presidente da ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores. Está fazendo um trabalho brilhante junto à ANDES e realmente agradeço por estar prestigiando a nossa live. Nossa, muito honrada aqui com a presença não só dele, mas de todos, agradecer aí. E aí, então, eu acho que nesse aspecto, o CNJ, eu acho assim, o CNJ está com a faca e o queijo na mão. Há umas 2 semanas eu fui procurada por uma professora argentina da Universidade Nacional do Rosário, a Universidade Professor Alvarado Veioso, e aí essa professora entrou em contato comigo por esses textos, enfim, querendo saber dessa questão da tecnologia, e ela estava justamente querendo saber sobre tecnologia nos processos de execução, e ela estava me narrando assim, que nós estamos muito avançados, o Brasil está muito avançado em relação a todos os outros países
nessa questão da tecnologia. Então, lá na Argentina, por exemplo, eles ainda estão engatinhando nessa questão, mas é o que eu disse, né, acho que por 2 vezes já, meu posicionamento é sempre de um pouco de cautela, porque, por exemplo, nessa pergunta que você me fez nos processos de execução, é o que eu ia dizer, eu acho que o CNJ está com a faca e o queijo na mão, mas tem que agir com cautela, não é a tecnologia pela tecnologia. Tem que ver uma análise primeiro de quais os benefícios sempre para o cidadão tem que ser a prioridade ali. Quais vão ser os benefícios para o cidadão, quais vão ser os benefícios para o sistema processual, qual vai ser os benefícios para os operadores e implementar a tecnologia nesse sentido. Você veja, devedor contumaz, que quer ocultar os seus bens, está diante desse cenário de tecnologia no processo de execução, ele age de má fé a hora que ele quiser, ele oculta os seus bens, ele oculta o seu patrimônio, e isso é lamentável. Então, o CNJ pode virar essa questão justamente se utilizando de interoperabilidade, criando sistemas, então, né, nessa pergunta específica que você fez de averiguar bens, né, do executado, um sistema que esteja interligado em todos os estados, em todos os sistemas, para que, de fato, pelo CPF do executado, se verifique imóveis, se verifique dinheiro em banco, se verifique carros, veículos, né, que tudo possa estar interligado. Quem sabe nessa plataforma que o CNJ, que o ministro Fux se referiu, de ser uma nuvem e estar ali com todos os sistemas do nosso, né, todos os sistemas do nosso judiciário, né? E até o desembargador Marcelo Burratem está lembrando aqui que é o grande gargalo, né, do judiciário, um dos gargalos é justamente esse avassalador número de processos de execução fiscal. E aí, desembargador, na verdade, na questão dos processos de execução fiscal, os robôs, a inteligência artificial tem atuado super bem. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Pernambuco estão com robôs. Então, o POTI está sendo criado outros robôs agora que atuam na vara de execuções fiscais e têm conseguido praticamente zerar esses processos aí com a utilização da inteligência artificial. Eu vi até uma matéria dizendo que antigamente, quando se fazia penhora online, na conta, bloqueio online, ele faz uma vez. E aí você tem que pedir de novo para o juiz para fazer numa outra oportunidade se não tivesse dinheiro. Alguns desses robôs já fazem de forma randômica, eles ficam fazendo, então não pode pilhar dinheiro na conta. Eles já têm randomicamente, eles fazem uma vez. Não encontram nada, dali 7 dias eles fazem de novo. Não encontram nada, dali 15 dias eles fazem de novo. Exatamente. São ferramentas que eu acho que de algum modo podem também contribuir aí, ainda que minimamente, para poder acabar ou diminuir essa via crucis, né, do credor de poder receber. E eu acho que nós, advogados, Fernando, também temos que ser criativos. Hoje a gente se fala muito em atos concertados, né, entre juízos, lá do 69, do CPC. É possível se criar alguns compartilhamentos de competência do próprio judiciário, varas específicas contra um devedor que tem já um bem de muito valor, que as execuções possam ser reunidas ali. Tem várias formas de você, à luz de uma eficiência e com base no mosaico normativo que a gente tem hoje, de otimizar a execução e, obviamente, a gente precisa desse engajamento do judiciário com relação principalmente aos atos concertados. Mas, Fernanda, a gente tem aí mais 3, 4 minutos. Eu queria te devolver a palavra para suas considerações finais, já te agradecendo muito. Queria que você fizesse um retrato de tudo que a gente falou hoje, deixasse seus contatos. A nossa live vai ficar salva no IGTV e é com você. Eu queria agradecer imensamente. Uma aluna queridíssima, a Hanna, está aqui presente, foi me orientanda de TCC, até a Cris Iwakura foi da banca dela, porque ela tratou do processo de tecnologia e a duração razoável dos processos, um trabalho interessantíssimo. Eu queria agradecer muito o convite, não acredito que o tempo já acabou, tinha tanta coisa para dizer, mas que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, que as nossas reflexões possam, de alguma maneira, ajudar para quem está aí nos ouvindo. Eu sou sempre muito entusiasta das escolas superiores da advocacia
de todos os estados. Eu participei semana passada do aniversário de 35 anos da ESA de Minas Gerais, que foi a primeira do Brasil. Aliás, a ideia foi de um mineiro, o professor Gerson Bozon, da UFMG, de se criar uma escola superior da advocacia. Então, eu sou muito entusiasta, parabenizar o seu trabalho, esse projeto maravilhoso que veio aí a pandemia toda, a Natália também, e dizer que é o que eu escrevi no artigo que está lá no Empório do Direito. Essa relação entre processo e tecnologia, processo e inteligência artificial, é uma relação inafastável, não tem mais volta. A tecnologia veio, de fato, para o sistema de justiça e não há mais volta. É o que eu disse antes, não tem opção, não adianta dizer não gosto, não quero a tecnologia, não cabe mais esse posicionamento. O que a gente tem que fazer agora por exemplo, veja, um desembargador a essa hora, que tem milhões de atribuições e atividades, veio aqui com toda humildade ouvir o que a gente tem a dizer, porque eu tenho certeza que é para tentar, de alguma maneira, aprimorar o sistema de justiça. Então, eu acho que todos os operadores do direito têm que se juntar aí, nesse sentido de estudar, de refletir. Vários outros professores que estão nessas iniciativas, nesses estudos. Então, eu acho que agora a questão é refletir e tentar melhorar. É o que eu disse, eu acho que o CNJ está com a faca e o queijo na mão, né, para justamente tentar implementar um sistema de tecnologia na nossa justiça, para que os benefícios possam ser aí sólidos, eles possam ser, de fato, tentar de alguma maneira sanar essas mazelas do direito processual que a gente vem lutando há tantos anos aí, para que a gente consiga, de fato, resolver as questões, resolver ali os problemas que o cidadão traz para o Estado. Fernanda, excelentes reflexões. Agradecer a todos que participaram. A live eu vou deixar salva no IGTV, quem quiser ver depois, quiser encaminhar. Depois só agradecer meus alunos queridos aqui, a claro. Lívia, o Giovanni, a Hanna, vários outros passaram por aqui, mas às vezes a gente está falando ali, não consegue agradecer, né? Não, e dizer que todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, aqui no Instagram da ESA-RJ, sempre uma live com seja um magistrado, um professor, enfim, desembargador, ministro, sempre tratando do processo, tentando interagir a academia, né, a parte acadêmica, com prática e teoria um pouco também, pensando em soluções, pensando em ideias. Essa é a finalidade desse projeto, que é contribuir e disseminar com o estudo do direito processual e com o que tem a repercussão prática na vida do advogado. Fernanda, de novo, te agradeço muito. Espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa se encontrar aí em Minas, comer um pão de queijo, tomar um vinho e, se Deus quiser... Você já está super convidado para conhecer o campus da Universidade Federal de Lavras. Você vai ficar de queixo caído. Assim. A Cris Iwakura me pede fotos do campus da UFLA, porque ela fica impressionada. Olha, promessa é dívida. Assim que isso passar, eu vou fazer uma visita aí, tá bom? Convidadíssimo. Obrigado, Fernanda. Fica com Deus. Se cuida. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.